Hoje estamos aqui para falar sobre o Whiplash, Em Busca da Perfeição. E se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, ative o sininho para não deixar de receber as notificações e não esqueça de apertar o like para você ajudar o nosso canal. O Whiplash fala de um jovem, Angel, que estuda em uma escola de música muito conceituada, onde tem um professor. Esse professor, ele vem tratando os alunos com muita rispidez, com muita brutalidade, com muita ignorância em suas falas, muita agressividade. Ele age com um tratamento de bullying com relação aos alunos, criticando sempre, dando punições bem severas. Em um momento, por exemplo, ele trata um aluno na banda que está desafinado, ele pede para o aluno se identificar. Era um aluno que estava desafinado. E nenhum aluno se manifesta, até que ele pede para cada um dos tipos de instrumento que eles toquem um de cada vez, até ele descobrir onde é que está o desafinado, né? E ele chega em um dos instrumentos, um dos alunos ele identifica como sendo este, que está desafinado. Porém, ele pergunta para o aluno, pede para o aluno tocar sozinho e ele pergunta para o aluno se o aluno está percebendo que ele está desafinado. O menino começa a chorar, ele é muito ríspido com ele, né? Até que o menino confirma que ele está desafinado. Porém, com isso ele manda o menino embora, né? Bem humilhante para ele, manda o menino embora da banda, o aluno. Depois, o que ele faz? Ele, no final, diz, olha, só para constar, não era ele que estava desafinado, era o outro, apontou para o outro. E ele fez isso para mostrar que cada um tem que entender onde erra e onde está acertando. E você tem que ter confiança naquilo que você sabe sobre você. Em Busca da Perfeição, está o professor procurando a banda perfeita e os alunos também. Ele observa um aluno que é estudante de bateria. E esse aluno, ele atrai o professor de alguma maneira. Ele traz esse aluno para a banda também, humilha bastante ele, assim como ele anula os outros alunos, né? Ele coloca ele para tocar em alguns momentos, retira o outro, depois ele troca novamente, o aluno faz uma boa apresentação, mesmo assim ele ainda é ríspido, até que esse menino, que é o baterista, ele começa a treinar, porque o professor diz que eles têm que treinar, têm que procurar os melhores, ouvir os melhores para entender como é ser bom, né? E esse menino, ele vai andar de ônibus, ele começa a ouvir as músicas dos melhores, ouvir as histórias. Ele estuda, lê livro, ele também treina muito, né, tocando bateria. Nesses treinos dele, ele chega a sangrar, então é bem agressivo, assim, com ele mesmo, os treinos. Porque ele quer ser o melhor também. Então, quando você busca ser bom em algo, você precisa também se dedicar para aquilo, né? Em uma das apresentações, o baterista oficial da banda entrega a partitura pro Angel. E o Angel deixa em cima de um banco enquanto vai pegar uma bebida na máquina e essa pasta some. E o professor diz, você vai tocar assim mesmo, né, pro baterista oficial. O baterista diz o quê? Que ele não consegue, porque ele não sabe, ele precisa da segurança ali da partitura. E o Angel fala, como ele tinha treinado muito, ele fala, eu sei tocar. E ele entra e ele toma a posição de baterista ali oficial da banda. Porém, como sempre o professor, no dia seguinte dos ensaios, ele já leva uma outra pessoa para fazer o papel ali de baterista. Depois, ao final, ele explica que aquele moço ali era um estímulo para que o Angel ficasse melhor ainda. Bom, com isso, o que ocorre? Ele toca, né? Em alguns momentos de apresentação ele apresenta e ele sai bem, em outros ele dá uma pequena deslizada e como o professor quer a perfeição, né? Acontece de ele estar sendo diminuído ali. Bom, com isso acontece que eles acabam desestruturando a banda e o professor precisa ser mandado embora porque tem algumas denúncias, inclusive a morte de um dos alunos, né? Que foram alunos dele. Ele suicidou porque ele ficou depressivo, ficou ansioso depois que foi aluno do professor. E aí rola um processo, e nesse processo o Angel é chamado a depor e ele acaba indo, né? Bom,
ele para de tocar por um tempo, o professor é mandado embora da universidade e rola lá esse processo. O professor continua fazendo apresentações em bares e em um certo dia, né, o Angel estava passando e viu que tinha lá o nome do professor como um espetáculo especial no dia ali naquele evento, daquele bar. E ele entra e ele encontra com o professor, eles conversam, né? O professor até dá uma humorizada ali no momento. E ele fala pro Angel que vai ter uma apresentação em um outro festival. E ele convida ele para ser o baterista, porque o outro baterista que tá lá não é muito bom. E o Angel vai. Quando ele chega, ele percebe que ali na bateria não tem a partitura da música que eles iam começar. Então ele vai muito mal, porque ele não sabe a música, né? E o professor o humilha ali na frente, ele fala, realmente eu acho que você não tem talento. E ele sai, dá um abraço no pai, que tá lá nos bastidores, e ele volta. Quando ele volta, ele chega arrasando, né? O professor anuncia uma música mais lenta e ele chega arrasando, tocando a música que ele quer. Ele foi decidido, né, a fazer o seu melhor ali. Até porque a ex-namorada dele estava na plateia e isso também foi um incentivo para ele. Sobre a namorada, Melissa, o que acontece? Ele se interessa por ela, vai lá, toma coragem e fala com a menina. Porém, como ele precisa treinar bastante, ele quer isso porque ele quer ser o melhor, ele termina com ela e ele, é claro, né, falando pra ela quando diz que não quer porque ele quer treinar pra ele ser bom e o relacionamento dos dois tem que terminar. Então, mostra que quando você precisa e quer se dedicar muito a alguma coisa, algumas coisas a gente tem que deixar pra trás. Não tô dizendo pra deixar namorado, deixar família, não. Mas algumas coisas que você faz, por exemplo, joga muito, ou você assiste muito algo que não te traz conhecimento. Então você tem que ir eliminando coisas que às vezes não vão te dar crescimento para que você consiga ter tempo disponível, que é o nosso bem mais precioso, para treinar. Então ele termina com a Melissa, mas nesse dia ele convida a Melissa, e a Melissa acaba dizendo para ele, eu vou ver com o meu namorado se ele quer ir, e ela vai com o namorado. Bom, então ele volta e arrasa nessa apresentação, ele domina ali a banda, ele faz do jeito que ele quer, ele dá o seu máximo ali, ele transpira, ele sangra, ele dá o seu melhor. Até que o professor também chega perto dele e diz assim que eu vou arrancar seus olhos, né? Não deixa de praticar o bullying. E ele mesmo assim segue fazendo a apresentação perfeita dele. E o professor, né, entra ali também naquela jogada, vem e orienta ele nos momentos ali da apresentação e ele dá um show. De maneira que a gente precisa perceber que o treino é necessário, que muitas vezes alguém que nos desafia é importante, que existem maneiras, por exemplo, um menino lá sofreu o mesmo bullying e tomou o rumo de cometer o suicídio. Outros ficam ansiosos, depressivos, mas o Angel não, viu aquilo como um desafio e ele não teve barreiras, ele foi lá, ele deu o seu sangue, mostra, né, o sangrado ali nas mãos, porque ele quis treinar, ele quis dar o seu melhor para ele ficar bom. Então, uma mensagem importante aqui é que nós não precisamos desistir diante das dificuldades, por mais que elas pareçam difíceis, por mais que pareçam desafiadoras, tudo vai estimular o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento, para que a gente seja bom naquilo que a gente queira fazer. E aproveitem o tempo para aprender, para crescer, porque tudo vai girar em torno do nosso empenho em atividades que a gente realiza. E seja bom no que você faz. E busque dar o seu melhor em tudo. E busque ser melhor para as pessoas com que você convive também. E aceite, por exemplo, às vezes as pessoas querem te estimular e você vai e retrai. Não, você vai e avance, né? Mostre para as pessoas que você é melhor do que aquilo que eles estão ali fazendo. Então é isso, né? Nós ficamos por aqui no nosso vídeo de hoje. Deixe seu like para nos ajudar aqui no canal e agradeço a participação, a audiência de vocês. Que fiquem com Deus, se inscrevam no canal quem ainda não é inscrito e beijo!